Saber Direito desta semana, o professor Ricardo Leite apresenta um curso sobre direito civil. Em pauta, a teoria geral dos contratos. Durante as 5 aulas, ele vai abordar as noções gerais sobre o tema, a classificação, as garantias legais contratuais, a função social e econômica, além da função ética dos contratos. A aula 1 começa agora. Olá, sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos a mais um programa do Saber Direito. Meu nome é Ricardo Rocha Leite, sou professor aqui no Distrito Federal, em Brasília, e aproveito aqui para agradecer mais uma vez o convite da TV Justiça, agradecer toda a equipe que gentilmente me recebeu aqui. E hoje, estamos aqui para falar sobre direito civil. Aproveito a oportunidade para divulgar. Já estive aqui anteriormente na TV Justiça, também no programa Saber Direito, para ministrar algumas aulas de direito do consumidor. Agora vamos falar aqui sobre direito civil, especificamente sobre teoria geral dos contratos, porque contrato é um tema muito recorrente na nossa vida. Nós, praticamente todos os dias de nossas vidas, celebramos algum contrato ou alguns contratos, a depender do contexto, Basta a gente ilustrar aqui com alguma situação: eu saio de casa, pego um ônibus, pego um transporte público, eu celebro um contrato de transporte. Eu saio de casa, vou a uma lanchonete, vou a um restaurante, celebro ali um contrato de compra e venda, contrato alguém para fazer uma obra no meu apartamento, na minha casa, celebro um contrato de prestação de serviços ou, a depender do contexto, um contrato de empreitada. Então, o contrato é um instituto presente na vida de todos nós. E aqui, então, eu destaco a importância de conhecermos o contrato no âmbito do direito civil e também algumas repercussões, se for possível a gente falar aqui durante as nossas aulas, no direito do consumidor, também os contratos empresariais. Inicialmente, quando a gente pensa em contrato, é importante, dentro do direito civil, nós situarmos o que é um contrato e como o contrato ele é categorizado dentro do Código Civil. O nosso Código Civil, que é o Código de 2002, conhecido por todos os operadores do direito, por ter uma regulamentação muito extensa, são mais de 2.000 artigos, ele traz uma parte geral e uma parte especial, assim como vários códigos no nosso ordenamento jurídico têm essa sistemática de estabelecer uma parte geral e uma parte especial. Na parte geral do Código Civil, são tratados os institutos elementares de uma relação jurídica civil, que são as pessoas, os bens e os fatos jurídicos. Então, quando a gente vai adentrar no estudo de um contrato, ou até mesmo da teoria geral dos contratos, é importante nós entendermos que um contrato ele está tratado também na sistemática da parte geral. Então, para quem estuda contrato, para quem busca aplicar a teoria geral dos contratos ou até mesmo um contrato específico, é importante não se esquecer que um contrato ele é um fato jurídico. Então, o operador do direito, antes de conhecer a teoria geral dos contratos, é importante que ele conheça também a teoria dos fatos jurídicos. Um fato, do ponto de vista do direito civil, ele é um acontecimento. Então, nós estamos aqui em Brasília e choveu ontem em Brasília. Então, isso é um fato, é um acontecimento. A partir do momento que um fato passa a ter uma repercussão para o direito, esse fato ele é qualificado como fato jurídico. Então, por exemplo, ontem choveu em Brasília. Em decorrência da chuva, houve a queda de uma árvore que caiu sobre um veículo. A partir desse momento, esse acontecimento, fato, passa a ter uma repercussão para o direito. Por exemplo, se a pessoa tem um contrato de seguro, um seguro de veículo, ele pode eventualmente discutir a ocorrência do sinistro em razão dessa chuva que ocasionou um dano ao veículo. Logicamente que a gente tem que analisar o conteúdo de todo o contrato do seguro, mas esse fato teve repercussão para o direito, então ele é qualificado como fato jurídico.
Adentrado no fato jurídico, dentro da sistemática do Código Civil, nós temos uma espécie de fato jurídico. A gente tem o negócio jurídico, que é, portanto, uma espécie de um fato. O que torna específico o negócio jurídico? É porque o negócio jurídico, como o próprio nome diz, um negócio que repercute para o direito, ele tem como característica marcante a conduta humana direcionada a uma vontade. Então, se eu manifesto a minha vontade de adquirir um veículo, eu vou realizar um negócio jurídico porque este acontecimento teve como característica marcante uma vontade direcionada para um fim. Então, feita essa análise introdutória, nós podemos identificar que o contrato, ele é um fato jurídico como gênero, mas ao mesmo tempo como espécie ele é um negócio jurídico. Por quê? Porque há ali a manifestação de vontades convergentes direcionadas para uma finalidade. Então, se tem alguém que quer doar um bem e alguém que quer receber esse bem, nós temos vontades convergentes que convergem para um mesmo fim, que geram um negócio jurídico, que é o contrato de doação. Se eu tenho interesse em que alguém reforme o meu apartamento e há uma pessoa, uma empresa que busca, prestar esse serviço, nossas vontades convergem para que seja realizado, então, esse contrato, ou seja, que seja realizado esse negócio jurídico. Então, quando eu falo em negócio jurídico, e contrato é negócio jurídico, o que eu tenho que identificar é que num contrato há necessariamente uma manifestação de vontade, que são ali, que é externada, que é exteriorizada pelos contratantes, e essa vontade é direcionada a um fim. Um contrato, portanto, ele cria uma relação jurídica, ele cria um vínculo entre esses sujeitos para uma determinada finalidade. Portanto, se a gente for analisar o conceito de contrato, nós já podemos identificar que o contrato ele é um negócio jurídico, porque eu vou ter a manifestação de vontade, direcionada para uma finalidade que é criar uma relação jurídica entre esses sujeitos. Eu costumo brincar com os meus alunos que nós não precisamos memorizar, decorar conceitos. A partir do momento que nós compreendemos o que esse instituto representa no ordenamento jurídico, nós conseguimos conceituar esse instituto sem que necessariamente nós tenhamos que memorizar, até mesmo porque quando eu vou memorizar, se eu esqueço uma palavra daquele conceito, como eu memorizei, não construí uma estrutura lógica em torno daquele instituto, eu vou ter dificuldade se uma palavra some ali naquele conceito. Então, é importante a gente categorizar os institutos e quando eu vou categorizando, enquadrando, é o que a gente chama no direito de natureza jurídica, né? A natureza jurídica é você categorizar o instituto dentro de um sistema. Então, se eu falo para vocês, categorize o contrato é um fato jurídico, né? Eu costumo dizer que no direito civil, quando a gente fala em categorias, nós temos basicamente três. Pessoas, que são os sujeitos, que pode ser uma pessoa natural ou uma pessoa jurídica. Nós temos bens e nós temos fatos jurídicos. Então, o contrato, ele é um fato jurídico. Ao mesmo tempo que o contrato ele é um fato jurídico, que seria um gênero, ele é uma espécie de fato jurídico. Qual é essa espécie? É o negócio jurídico. Então, fica possível nós identificarmos, por exemplo, trazendo aqui um pouquinho para o direito de família, no direito de família nós temos o casamento. O casamento, ele é um contrato. Por que ele é um contrato? Porque os nubentes, os noivos, eles exteriorizam uma vontade direcionada para um fim, que é contrair o matrimônio. Então, eu posso dizer que o casamento, ele é, dentro da categoria, um contrato. A mesma situação, ainda no direito de família, nós podemos identificar quando se faz um pacto antenupcial. O que seria um pacto antenupcial? Aquelas pessoas que querem casar, contrair matrimônio, elas podem optar por um regime de bens diverso do regime previsto em lei. A lei diz, na parte do direito de família, o Código Civil,
diz que, salvo o contrato entre as partes, aplica-se o regime legal, que é o regime da comunhão parcial de bens. Então, se aqueles cônjuges eles falam, não, vamos seguir o regime legal, a lei já vai automaticamente agir quando é celebrado aquele casamento. Mas se eles falam, não, eu quero optar por um outro regime, eu quero, por exemplo, optar pelo regime da comunhão universal de bens. A lei prevê que esses cônjuges podem alterar o regime legal, que é o regime da comunhão parcial, por meio de um instituto chamado pacto antenupcial. Para isso eu preciso ir a um cartório de notas, realizar por meio de um instrumento público esse pacto antenupcial. Esse pacto antenupcial é um contrato. Por que é um contrato? Porque os cônjuges convergem as suas vontades para que seja aplicado no contexto daquele casamento o regime, por exemplo, como dito aqui, da comunhão universal de bens. Então, nós temos mais uma categoria de contrato, né? Por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes a gente visualiza que o contrato é só a compra e venda, é só a doação, é só o empréstimo, né? Que pode ser ali o comodato ou o mútuo, e não. O contrato, ele é um negócio jurídico que gera uma convergência de vontades. Então, além desses contratos que são comuns, esses outros institutos que eu estou trazendo aqui para vocês também têm natureza de contrato, exatamente pelo contexto da vontade direcionada para um fim. Agora, existe no Código Civil um instituto que é chamado de ato unilateral. O ato unilateral, eu vou dar um exemplo, às vezes quando a gente traz o exemplo, é melhor do que a gente inicialmente trazer o conceito. Então, um exemplo de ato unilateral é a promessa de recompensa. Estou andando pela rua, em via pública, e identifico lá assim, a fotinho de um animal, um cachorrinho, um gato, um pet, né? E está lá assim, procura-se, recompensa, né? O valor, uma recompensa pode ser em dinheiro, tem lá um valor em dinheiro, e o telefone da pessoa. O que essa pessoa que afixou esse cartaz ou que divulgou em rede social essa informação está fazendo? Ela está se obrigando. Então, ela está ali por meio daquele cartaz, daquele anúncio, daquela divulgação, se obrigando. Só que esse ato, ele é chamado de promessa de recompensa, que é um ato unilateral que não tem a natureza de contrato. Por que ele não tem a natureza de contrato? Porque, nesse caso, há somente uma vontade direcionada para um fim. Qual é a vontade? Olha, o meu animal, ele sumiu, está desaparecido, e eu estou manifestando a minha vontade que se alguém encontrar esse animal, eu vou recompensar essa pessoa. Isso é ato unilateral. Não é contrato. Por que não é contrato? Porque no contrato há necessidade de uma convergência de vontades. E no caso aqui eu tenho somente uma vontade. Cuidado que quando eu falo em convergência de vontades, a convergência de vontades ela é direcionada para a formação do contrato. Por quê? Alguém pode estar se perguntando assim, poxa, professor, mas no contrato de doação, o doador, ele tem a sua vontade, né, de doar, dispor do seu patrimônio, mas o donatário, ele não tem, em regra, nenhuma obrigação. Só que tomem cuidado, os efeitos são diferentes. Em que sentido? Quando eu falo que um contrato ele é uma convergência de vontades, eu estou dizendo que no momento em que o contrato é formado, as partes convergiram por meio das suas vontades. No caso da doação, o que acontece é que os efeitos desse contrato, ou seja, o contrato já existe, os seus efeitos vão gerar obrigações somente para uma parte, que é aquele que dispôs do seu patrimônio. O donatário, em regra, ele não precisa fazer nada. Diferente, por exemplo, de uma compra e venda, porque na compra e venda, vamos imaginar aqui a compra e venda de um veículo. No caso da compra e venda de um veículo, existe uma obrigação do comprador, que é de pagar o preço, e do vendedor de entregar o automóvel. Então, há obrigações para ambas as partes. Mas vocês vejam que tanto no contrato de compra e venda
como no contrato de doação, quando o contrato foi formado, ou seja, no momento em que ele se inicia, a gente tem uma convergência de vontades. Então, convergência de vontades é um requisito para contrato. Agora, um contrato, ele pode ter efeitos obrigacionais, ou seja, somente um dos contratantes assumir obrigações. Então, num contrato de doação, se for uma doação pura, sem encargo, somente o doador tem obrigações. Mas é importante lembrar que lá atrás houve uma convergência de vontades. E por último, nós temos um bom exemplo de contrato. Então, vimos que o contrato ele pode ser tanto um pacto antenupcial como um casamento. E um outro exemplo também de contrato é o testamento, né? Porque há ali uma convergência de vontades quando se faz este negócio jurídico, testamento. Então, o ponto aqui inicial para eu estudar um contrato é entender dentro do sistema jurídico, dentro do ordenamento jurídico, onde o contrato se encontra. Então, o contrato ele é um negócio jurídico, porque tem ali a manifestação de vontade, e essa manifestação de vontade vai criar uma relação jurídica entre os contratantes, e essa relação jurídica que foi criada tem uma certa finalidade, e essa finalidade vai depender do tipo de contrato ou da espécie contratual que foi celebrada. Entendido esse primeiro ponto, né, do enquadramento, da categorização do contrato no nosso ordenamento jurídico, nós passamos a um outro ponto que é a evolução histórica dos contratos. Os contratos, eles sempre existiram, os contratos sempre estiveram presentes na nossa sociedade. Só que hoje, a forma como os contratos são celebrados é bem diferente da forma que os contratos eram celebrados, por exemplo, no século XVII. E um marco histórico importante que demonstra essa evolução dos contratos, eu costumo dizer o seguinte: antes, os contratos eles eram escambo, né? Era aquela troca de uma mercadoria por outra. Hoje em dia, né, o contrato de troca está previsto no Código Civil, que é o contrato de troca ou permuta, mas a gente não vê mais tanto essa modalidade, essa espécie contratual. Então, os contratos evoluíram, os contratos se tornaram mais complexos. Os contratos hoje, por exemplo, eles são contratos que a gente chama de contratos coligados. Basta a gente ilustrar aqui com a seguinte situação: se eu vou adquirir um veículo de um fabricante de um veículos, eu posso celebrar tanto o contrato de compra e venda com aquela fabricante ou com aquela concessionária, e eu posso também, junto com esse contrato de compra e venda, ter ali um empréstimo, porque essas montadoras, elas dispõem de bancos, né, de instituições que disponibilizam capital para aquela pessoa que quer adquirir o veículo daquela marca. Então, hoje os contratos eles estão coligados, os contratos eles têm uma certa relação entre eles, coisa que era ou não era, né, imaginável nos séculos anteriores. Então, os contratos evoluíram, essa evolução histórica fica nítida, né, para todos nós aqui que lidamos com contratos nos nossos dias, dia a dia, e aí a gente tem que entender a partir de quando, né, houve realmente um diferencial, ou seja, a partir de quando, do ponto de vista do marco histórico, isso realmente repercutiu uma mudança significativa nos contratos. Um marco muito citado é a Revolução Industrial. Quando a gente relembra da Revolução Industrial, o que aconteceu? Né? Houve uma substituição, aqui muito basicamente, né? Houve uma substituição na forma de produção, porque a forma de produção era uma forma de produção manual, né? Uma forma de produção pelo próprio homem. Houve a industrialização. Com a industrialização, a produção, né, por meio de máquinas, por meio de equipamentos, ela aumentou consideravelmente. Isso basta nós olharmos à nossa volta que nós vamos ver um smartphone tem um número de série, né? Uma televisão tem um número de série. Isso quer dizer o quê? Que ele foi produzido em série. Essa produção em série substitui, portanto, aquela produção anterior, que era uma produção manual, uma produção feita
pelo próprio homem. Isso repercute na esfera contratual? Sem dúvida. Um ponto muito importante de impacto da Revolução Industrial nos contratos é que nós, hoje, principalmente no âmbito do direito do consumidor, dos chamados contratos de consumo, lidamos muito com os chamados contratos de adesão. O que é um contrato de adesão? Um contrato de adesão é aquele contrato em que as cláusulas já estão pré-estabelecidas por um dos contratantes. Então, se eu chego e me deparo com um contrato em que aquele contrato para o outro contratante é basicamente um formulário, ou seja, ele vai ter que preencher somente ali os seus dados, ele não discute o conteúdo de um contrato, esse contrato ele é previsto como um contrato de adesão. Ele é admitido no nosso ordenamento jurídico? Sim, o contrato de adesão, ele é uma espécie contratual admitida no ordenamento jurídico. Mas se nós formos pensar em um contexto antes da Revolução Industrial, essa modalidade contratual, ela não era imaginada. E isso foi necessário em razão da produção em série. Se eu tenho um fabricante de um smartphone e ele vai celebrar contratos com centenas, milhares de pessoas, não tem como ele pegar um contrato, né, e recelebrar um contrato com cláusulas específicas com cada uma daquelas pessoas. Ele precisa padronizar aquele modelo contratual. Então, por isso que a gente fala que é um contrato formulário, ou seja, eu manifesto a minha vontade, mas ao mesmo tempo eu não tenho a possibilidade de discutir o conteúdo daquele contrato. Eu assino da forma como ele está, ou então eu vou ter que não assinar e procurar uma outra forma de contratar ou outro contratante, porque dificilmente vai haver a modificação daquelas cláusulas. Então, a gente entra num ponto muito importante, por quê? Porque existe a liberdade de contratar, eu contrato se eu quiser, é o que a gente chama de liberdade contratual. Mas, ao mesmo tempo, essa liberdade contratual, ainda que ela exista, ela é relativizada. Então, a evolução histórica dos contratos demonstra, por exemplo, que não dá para eu dar um mesmo tratamento que eu dou para um contrato paritário, em que eu encontro com uma pessoa, falo, olha, você quer comprar o meu carro? A pessoa quer, então quanto você quer pagar? Eu quero pagar X. Ou seja, há uma margem de negociação, esse contrato é chamado de paritário. Não dá para eu dar o mesmo tratamento que eu dou para essa modalidade contratual do que eu vou dar para um contrato de adesão, ou seja, o tratamento tem que ser diferente. Então, nós temos que entender que os contratos evoluíram, essa evolução ela está presente na nossa sociedade, não é de hoje, né? Já há alguns séculos que houve essa evolução histórica. Então, dentro das modalidades de contratos, eu posso dar um tratamento diferente a depender do contexto em que aquele contrato foi celebrado. Então, o primeiro ponto é, esse contrato foi celebrado em um contexto em que as pessoas puderam discutir o conteúdo de um contrato? Opa, aqui eu tenho uma categoria. Em outra hipótese, aquele contratante simplesmente aderiu, por isso que o contrato é chamado de adesão, né? E aquele contratante é chamado de aderente. Ele simplesmente aderiu às condições do contrato. A lei vai dar um tratamento diferente. Então, a evolução histórica mostrou para o ordenamento jurídico que é preciso eu dar um tratamento diferente dentro, né, do contexto, dentro da teoria geral dos contratos. Então, o segundo ponto que eu queria trazer aqui para vocês é o contrato, se a gente for analisar de forma geral, ele é um negócio jurídico em que as vontades dos contratantes convergem para uma finalidade, mas dentro dos contratos, ou dentro das categorias de contratos, eu posso ter um tratamento diferente a depender da modalidade contratual. E isso, a evolução histórica dos contratos nos mostra que é necessário esse tratamento diferenciado a depender da espécie contratual. Com base nisso, visto o conceito, vista a evolução histórica dos contratos, nós chegamos a um ponto muito importante que, na verdade, é um ponto que norteia não só os contratos, mas norteia todo o Código Civil. A relação regida pelo Código Civil,
é uma relação entre particulares. Por quê? Diferente de outras relações jurídicas, no direito civil, eu vou ter como sujeitos da relação jurídica pessoas naturais, pessoas jurídicas, mas que são particulares. Então, se eu tiver, por exemplo, uma pessoa jurídica, essa pessoa jurídica, ela em regra vai ser o quê? Vai ser uma associação, vai ser uma fundação de direito privado, vai ser uma sociedade, ou seja, pessoas jurídicas de direito privado. A partir do momento que eu falo que há no direito civil uma relação entre particulares, se eu, por exemplo, quero vender o meu smartphone para alguém, a gente vai ter uma relação jurídica e essa relação jurídica vai se dar no âmbito entre particulares. Quando eu falo que o Estado, quando eu falo Estado, eu não digo só Estado, eu digo União, Estado, Distrito Federal e municípios, quando o sujeito é o Estado, eu tenho ali, na maioria das vezes, na grande maioria das vezes, uma relação de direito público. Ou seja, quando eu falo em um contrato com a administração, imaginem que há uma licitação, nessa licitação sai ali um vencedor dessa licitação, ele vai celebrar um contrato administrativo. Esse contrato administrativo vai ser celebrado com uma pessoa jurídica, no caso aqui do nosso exemplo, uma pessoa jurídica de direito público. Então, pode ser o Estado, pode ser o município, pode ser a União. Esse tratamento que é dado para a relação em que há o Estado é um tratamento que não é regido pelo direito civil, em regra, na grande maioria das vezes. Então, quando eu falo no direito civil, eu pressuponho que há uma relação entre particulares. Eu pressuponho que o Estado não integra aquela relação jurídica. Por que que eu estou dizendo isso? Porque, tradicionalmente, há uma distinção, principalmente no âmbito doutrinário e muito para fins didáticos, entre direito público e direito privado. O que é o direito público? O direito público é que tem um interesse público envolvido. Então, se tem o Estado ele tem um interesse público, deve ter um interesse público. Então, ali eu tenho uma relação de direito público. Por outro lado, quando não há o Estado, quando a relação jurídica é entre particulares, entre empresários, entre um consumidor e um fornecedor, essa relação se dá no âmbito privado. E o que muda? Muda muita coisa, porque quando a gente fala de direito civil, quando a gente fala de contratos civis, nós estamos falando de relações entre particulares. Então, só para a gente relembrar aqui esses pontos, quando eu falo que uma relação é de direito público, vigora a legalidade, ou seja, o administrador ele só pode fazer o que a lei autoriza. Existe o princípio da legalidade no âmbito do direito público. O administrador ele não pode fazer alguma coisa que a lei não permite. No âmbito das relações privadas, a interpretação é diferente. Ela é diferente por quê? Porque na relação entre particulares eu posso fazer tudo o que a lei não proíbe. Então, se eu tenho um contrato, esse contrato ele é entre particulares, regido por uma relação de direito privado, esses contratantes, com base no que nós chamamos de autonomia, eles podem fazer tudo o que a lei não proíbe. Agora, se há uma proibição legal, obviamente, ainda que a relação seja entre particulares, esse contrato não é possível de ser celebrado. O Código Civil, por exemplo, ele prevê que há a vedação para contrato em que envolve herança de pessoa viva. Então, eu só posso fazer um contrato relativo a uma herança se for de um falecido. Não é possível se fazer contrato de herança de pessoa viva, que é o que se chama de pacta corvina. Então, a lei está dizendo não é possível. Então, não é, os particulares, regidos por uma relação civil, não vão poder celebrar um contrato. Mas, pelo fato de, em regra, na relação entre particulares, o Código Civil dizer, contratantes, vocês podem fazer o que a lei não proíbe. Vigora no âmbito do direito civil, vigora no âmbito dos negócios jurídicos, o que nós chamamos de autonomia privada. Então, é importante a gente distinguir, porque a autonomia privada não é sinônimo de autonomia da vontade. A autonomia da vontade é a liberdade contratual. Eu compro um carro,
se eu quiser. Eu tenho a liberdade de contratar, eu não sou obrigado a contratar. Então, isso se chama de autonomia da vontade. As relações civis, um casamento, você tem a autonomia, você manifesta a sua vontade dentro da sua liberdade. No caso da autonomia privada, a autonomia privada é mais, é a possibilidade, dentro da liberdade que é dada pelo direito civil, de as partes convencionarem situações que não estão previstas em lei, desde que não haja proibição. Então, por exemplo, é possível eu instituir um contrato que não está previsto no Código Civil? Sim, é perfeitamente possível, desde que o objeto seja lícito. Por quê? Porque vigora a autonomia privada. Se nós formos olhar o Código Civil vai dizer expressamente na teoria geral dos contratos que os contratos eles podem ser aqueles previstos em lei, né, que são vários, como eu falei aqui, a compra e venda, a doação, o transporte, o seguro, mas também aqueles que não estão previstos em lei e que decorrem da autonomia privada. Se eu quiser instituir um contrato e não encontrar no ordenamento jurídico nenhuma espécie contratual para regir aquela relação jurídica, eu posso instituir um contrato desde que não haja proibição legal. Então, quando eu falo em contrato, eu estou dizendo aqui que o contrato ele é regido por o que se chama de autonomia da vontade, que é a liberdade contratual, e, ao mesmo tempo, na maioria das vezes, né, ressalvadas as hipóteses em que há proibição da lei, eu posso me valer da autonomia privada, que é a possibilidade de eu alterar o que está previsto em lei, desde que a lei não vede. Um outro exemplo em que a lei veda, né, como eu disse aqui, um exemplo que a lei fala, não pode haver contrato de herança de pessoa viva. Um outro exemplo que também a lei diz que não é possível, é a pessoa fazer a doação de todo o seu patrimônio sem ter ali uma reserva de subsistência. Então, a chamada doação universal, ela não pode acontecer, ou seja, um contrato em que há ali a autonomia da vontade, mas existe uma certa restrição na autonomia privada porque aquele doador não pode dispor de todo o seu patrimônio. Então, quando nós falamos em contrato, o primeiro ponto é entendermos o conceito, o segundo ponto é entendermos que os contratos evoluíram historicamente e o terceiro ponto, né, seguindo a nossa cronologia aqui, é entender que um contrato ele decorre de uma autonomia da vontade, que é a liberdade de contratar, e da autonomia privada, que é a possibilidade de, por meio de um negócio jurídico, eu alterar o conteúdo de uma disposição legal, desde que a lei não proíba essa alteração. Então, nós já estamos construindo aqui uma base da teoria geral dos contratos, que é exatamente o conceito, o entendimento acerca da evolução histórica e alguns princípios que são aplicáveis a todos os contratos, são chamados princípios gerais, que são a autonomia da vontade e a autonomia privada. Existe também, né, no âmbito dos contratos, a previsão em torno da obrigatoriedade. É um exemplo clássico, né, que é chamado de pacta sunt servanda, ou seja, um contrato, a partir do momento que ele é feito, que ele é celebrado, ele é como se fosse, né, é como se fosse uma lei entre as partes. Por isso que se fala que um contrato ele é obrigatório. Vigora, portanto, o princípio da obrigatoriedade dos contratos. Então, um contrato, ele tem uma liberdade para que seja celebrado, mas, uma vez celebrado, ele obriga os contratantes. Então, eu tenho o que se chama de princípio da obrigatoriedade dos contratos. Celebrei um contrato, eu estou obrigado, né, por meio daquele contrato, a cumprir aquilo que foi convencionado. Então, por isso que nós ouvimos aí, né, assinou o contrato, você se obrigou. Sim, por quê? Porque existe uma obrigatoriedade e comumente se fala que um contrato é lei, não no sentido de lei
num processo legislativo, né? Mas sim lei no sentido de obrigatoriedade, porque a gente sabe que as leis, elas são obrigatórias. Então, quando eu falo que um contrato é lei entre as partes, é no sentido de que o contrato ele é obrigatório entre aqueles contratantes. Só que, em razão dessa obrigatoriedade dos contratos, isso não gera a impossibilidade de eu discutir o conteúdo desse contrato. Então, não é porque eu fiz um contrato, não é porque eu celebrei um contrato, que esse contrato ele não pode mais ser alterado. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que um contrato, uma vez celebrado, ele obriga. Nós veremos posteriormente que um contrato ele pode ser alterado, ele pode ser revisado, mas com a finalidade de se dar segurança jurídica, né, que é a estabilidade desse negócio jurídico, eu tenho ali um princípio que vai dizer: o contrato celebrado obriga os contratantes. Então, se um discente, né, um aluno, uma aluna, ele celebra um contrato com uma instituição de ensino, esse contrato que contém cláusulas, ele obriga ambos os contratantes. Então, isso decorre do princípio da obrigatoriedade dos contratos. Mas, como eu disse, isso será abordado posteriormente, isso não implica que esse contrato ele é inalterável. Existem fatores previstos em lei que possibilitam a modificação de um contrato, mas em princípio, né, a gente está trabalhando aqui aspectos bem gerais, em princípio eu tenho que ter a ideia de que um contrato obriga. Ao mesmo tempo em que eu falo em obrigatoriedade, eu já deixei aqui a ressalva de que um contrato ele pode ser alterado. E uma outra questão que a gente vai tratar aqui também durante as nossas aulas é que o contrato, um contrato entre particulares, e por ter essa obrigatoriedade entre os contratantes, isso não impossibilita que o Estado intervenha. Como assim? Quando eu falo Estado, vamos pegar um processo judicial. Quando eu falo ali em processo judicial, existe o Estado, que é o Estado juiz. Esse Estado juiz, ele pode intervir nessa relação negocial. Olha, houve aqui uma situação que gerou para mim uma onerosidade excessiva, a prestação se tornou desproporcional, o contrato ficou desequilibrado. Isso possibilita, de forma excepcional, a intervenção do Estado. Então, o que eu preciso entender? O contrato celebrado, ele é obrigatório, mas essa obrigatoriedade, ela coexiste. Ela não é incompatível com a intervenção do Estado nas relações privadas. Então, se um contratante se sente lesionado, se sente que aquele contrato tem uma cláusula abusiva, se ele sente que há ali uma excessiva onerosidade numa prestação, ele pode pedir a intervenção do Estado, para que o Estado, então, intervenha e modifique o conteúdo daquela cláusula. Só que isso é visto no nosso ordenamento jurídico de forma excepcional, ou seja, a interferência do Estado, né, é o que se chama de dirigismo contratual, a interferência do Estado nas relações privadas, exatamente por decorrerem, né, de autonomia dos contratantes, o Estado não vai ficar interferindo a todo momento. Para que haja uma interferência estatal, para que haja uma intervenção do Estado e o Estado modifique aquilo que foi convencionado entre os contratantes, isso vai ter que decorrer de uma justificativa legal e a lei vai dizer, né, que isso é excepcional. Houve uma alteração do ano de 2019 no Código Civil por meio de uma lei que dispôs de outras coisas, mas dentre as suas disposições tratou especificamente de uma parte de contratos. E o que essa lei, que é chamada Lei da Liberdade Econômica, passou a prever na teoria geral dos contratos ali no Código Civil? Ela passou a prever exatamente essa ideia de intervenção mínima. A intervenção mínima é muito uma ideia do liberalismo econômico. O liberalismo econômico ele prega essa intervenção mínima do Estado, aquela ideia de mão invisível do mercado, de que os particulares, ali aquilo vai se acomodar e não há necessidade de intervenção do Estado. Isso é muito um retrato de um Estado liberal.
E a gente tem uma previsão, nós temos uma previsão expressa no Código Civil, na parte dos contratos, que fala que o Estado deve intervir minimamente nas relações entre particulares. Só que o outro ponto, né? Então, o que eu quero mostrar aqui para vocês? Primeiro ponto é, existe um princípio que diz, celebrado o contrato, esse contrato obriga os contratantes. Mas, ao mesmo tempo que esse contrato ele obriga os contratantes, ele não impossibilita que um contrato seja alterado, que um contrato seja modificado. Então, é possível coexistir a obrigatoriedade com a possibilidade de modificação. Só que essa possibilidade de modificação, ela é excepcional, ou seja, o Estado, que tem o poder de intervir nas relações particulares, ele vai intervir de forma excepcional e a lei vai dizer quando que o Estado deve intervir, não é em qualquer situação. Como que isso repercute na prática? Eu celebrei um contrato, eu quero revisar esse contrato, eu quero renegociar aquele contrato. Logicamente que pela autonomia essa renegociação pode decorrer dos próprios contratantes, eles concordam ali em alterar aquele contrato, ou então se um não concorda, se gera ali uma controvérsia, essa controvérsia ela tem que ser dirimida pelo Estado. Um quer revisar e o outro não, né? Então ali gera o quê? Gera uma controvérsia, um conflito, esse conflito vai ser solucionado pelo Estado. E o que a lei diz é que o Estado, para revisar esse contrato, ele tem que revisar de forma excepcional. É o chamado princípio da intervenção mínima do Estado nas relações privadas. Mas, voltando para um ponto que nós abordamos no início da aula, é o seguinte, há modalidades contratuais em que o Estado vai intervir mais. Há modalidades contratuais que o Estado vai intervir menos. Como assim, professor? Me explica isso melhor. Dentro dos contratos entre particulares, nós temos espécies. Nós temos contratos empresariais, nós temos contratos civis e nós temos contratos de consumo. Então, por exemplo, se eu, uma situação hipotética, tenho um imóvel e resolvo alugar, eu mesmo resolvo alugar esse imóvel, eu vou celebrar um contrato de locação que será regido por uma relação civil. Se um empresário quer alugar uma loja em um shopping e um outro empresário tem essa loja para alugar, eles vão celebrar um contrato empresarial. Agora, se há ali uma relação de consumo, ou seja, de um lado um consumidor e de um outro lado um fornecedor, nós temos um contrato de consumo. Então, dentro dos contratos celebrados entre particulares, nós temos basicamente 3 espécies. Contratos empresariais, que é uma relação jurídica entre empresários. Relação civil, uma relação entre particulares, só que estão em situação de igualdade. E aí vem o contrato de consumo. O contrato de consumo é aquele em que há um consumidor. E nessa relação jurídica, quando nós estudamos o Código de Defesa do Consumidor, nós evidenciamos que o consumidor, ou seja, um dos sujeitos dessa relação jurídica é vulnerável. Há uma vulnerabilidade, assim como há uma vulnerabilidade num contrato de trabalho. Essa vulnerabilidade que gera uma desigualdade nessa relação contratual propicia uma maior intervenção do Estado, exatamente por um critério que a gente chama de justiça distributiva. Se há uma desigualdade, o Estado tem que tentar reequilibrar essa relação jurídica que se mostra desigual. Então, ele faz isso por meio de uma intervenção maior. Ainda que excepcional, é possível que o Estado intervenha mais numa relação de consumo do que numa relação empresarial. Por quê? Porque na relação empresarial, eu presumo que os sujeitos estão em situação de igualdade. Os sujeitos são simétricos. Essa simetria, que demonstra uma igualdade entre eles, justifica uma menor intervenção do Estado. Já quando há um contrato de consumo em que há um dos sujeitos que é vulnerável, isso modifica, porque
há uma desigualdade e essa desigualdade justifica uma maior intervenção do Estado. Então, se eu tenho contratos particulares, se eu ouvir assim, num contrato de trabalho, em um contrato de consumo, vai haver uma maior intervenção do Estado? Vai. Qual que é a justificativa? Embora excepcional, essa intervenção vai ser maior do que num contrato civil, do que num contrato empresarial. Por quê? Porque há um dos sujeitos, o empregado, o consumidor, que é considerado vulnerável nessa relação. Então, quando eu estudo o princípio da obrigatoriedade, que é chamado de pacta sunt servanda, ou seja, de obrigar os contratantes, isso realmente existe. Um contrato, para fins de segurança jurídica, ele tem que obrigar os contratantes, porque senão, né, a gente vive em um estado em que aquelas relações jurídicas não vão ter proteção. Vai ter. Se existe um contrato, aquela parte que não está cumprindo o contrato, ela pode ser obrigada a cumprir, porque há uma obrigatoriedade entre os contratos. Mas isso não impossibilita que um contrato seja alterado, seja por meio da vontade das partes, as partes vão concordar em alterar o contrato, seja por meio da intervenção do Estado. Essa intervenção do Estado é uma intervenção mínima. A lei diz, Estado, nas relações entre particulares, você não deve ficar intervindo. A sua intervenção será excepcional. Mas, quando eu vou analisar qual o contrato, dentro dos contratos, né, regidos por particulares, nós temos que identificar qual é a espécie. E isso possibilita, então, que o Estado intervenha mais em um contrato de consumo, em um contrato de trabalho, do que em um contrato empresarial e um contrato civil. Para fecharmos aqui essa nossa primeira aula, existe também a relatividade dos contratos, que nada mais é do que um contrato produzir efeitos entre os contratantes. Quando eu falo princípio da relatividade, eu estou dizendo que um contrato, além de obrigar, ele gera efeitos. Então, se ele obriga, consequentemente, ele gera efeitos para os contratantes. Então, fechando aqui a nossa aula, nós tratamos de conceito, evolução histórica e começamos o estudo dos princípios contratuais com destaque para autonomia privada, autonomia da vontade, princípio da obrigatoriedade e o princípio da relatividade dos contratos. Então, agora, para fechar aqui o que nós tratamos aqui nessa aula 1, vamos para o nosso quiz. A primeira questão trata do instituto que não se inclui na categoria dos contratos, ou seja, que não tem ali como elemento fundante, como elemento fundamental, a convergência de vontades. O casamento, né, ele tem natureza contratual, portanto, ele inclui na categoria dos contratos, assim como o pacto antenupcial, porque ele decorre de uma convergência de vontades dos cônjuges para alterar o regime legal, que é o regime da comunhão parcial de bens. O testamento, o item B, também se inclui na categoria dos contratos, porque há uma convergência de vontades de disposição patrimonial. Já o ato unilateral não se inclui na categoria dos contratos. Como foi dito na aula, o ato unilateral, na sua formação, ele decorre somente de uma vontade. E um exemplo bem ilustrativo é a promessa de recompensa. Então, o ato unilateral, ele não se inclui na categoria dos contratos, por ter somente uma vontade na sua formação. Resposta correta é o item D de dado. Vamos para a próxima. Questão de número 2. Sobre a autonomia privada e a autonomia da vontade, assinale a opção correta. Item A. Por meio da autonomia da vontade, as partes têm a liberdade de contratar. Eu costumo brincar que é o seguinte, parece ser essa, mas nunca deixemos de olhar as outras, né? Então, vamos deixar essa aqui de stand-by para seguir para as outras. B. A autonomia privada permite que as partes alterem o conteúdo de uma lei, até aí está certo, isso é uma característica da autonomia privada, ainda que haja expressa previsão proibindo a alteração.
Não, né? Porque se a lei diz que não é possível, nesse caso, a autonomia privada não vai poder alterar o conteúdo da lei. C, então a letra B, o item B, está incorreto. C, no contrato de adesão, não há autonomia da vontade. A autonomia da vontade, ela é a liberdade de contratar. Ainda que eu tenha uma certa relativização, porque eu não discuto as cláusulas contratuais no contrato de adesão, não deixa de existir uma autonomia da vontade. Eu celebro o contrato se eu quiser. Então, o item está incorreto porque há sim uma autonomia da vontade. O item D, nos contratos, em regra, há autonomia da vontade, mas não há autonomia privada. Não, em regra, há autonomia da vontade e autonomia privada. A liberdade de contratar ela vai existir e a autonomia privada também, desde que a lei não proíba. Então, o item correto é realmente o item A, que diz respeito à autonomia da vontade e à liberdade contratual. Vamos para a próxima. Sobre a obrigatoriedade dos contratos, que é um princípio, né, é correto afirmar que o contrato é lei entre as partes e não permite a intervenção do Estado na relação entre particulares. O item está incorreto por quê? Porque o Estado pode intervir na relação entre particulares de forma excepcional, mas é possível essa intervenção estatal por meio do que se chama de dirigismo contratual. Então, está incorreta. B, a obrigatoriedade dos contratos é incompatível com a liberdade contratual. Não, né? Quando eu vou celebrar um contrato, eu tenho a liberdade de contratar ou não contratar. A partir do momento que eu contrato, aí vigora a obrigatoriedade do contrato, ou conhecido também como o princípio do pacta sunt servanda, então está incorreto. Item C. Um contrato é um negócio jurídico que obriga as partes que contrataram. Sim, é exatamente a ideia, né, a noção bem introdutória do princípio da obrigatoriedade dos contratos. Então, item C. Só para fecharmos, para verificar a incorreção ou qual a incorreção do item D, o contrato é obrigatório somente quando há participação do Estado na relação negocial. Não, né? O contrato ele é obrigatório entre as partes e nos contratos entre particulares você não vai ter, em regra, ali o Estado como sujeito dessa relação, porque diferente de um contrato administrativo, por exemplo, em que o Estado é sujeito, num contrato civil o Estado não é sujeito dessa relação jurídica negocial. Então, a resposta é o item C. O contrato é um negócio jurídico que obriga as partes que contrataram. Então, fechamos aqui nossa aula 1. Agradeço muito aí a audiência de todos e nos encontramos na próxima aula. Até mais. Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet. Acesse o nosso site radioetvjustiça.jus.br ou pode rever as aulas no canal do YouTube, @Rádio e TV Justiça.